E nós estamos de volta com o segundo bloco de Semana Entrevista, falando sobre as eleições 2014, conversando com o Dr. Júlio Andrade. Doutor, falamos do que não pode e o que pode e o que não pode fazer. Aí o partido, alguém, o candidato faz o que não pode. Quais são as penas para esses crimes durante a campanha? Olha, algumas situações são crimes, eu vou pontuar as principais, que é boca de urna, carro de som no dia da eleição e a regimentação, agrupamento de pessoas também no dia da eleição. Isso é crime previsto na Lei 9.507, que é a Lei das Eleições, e a pena vai de 6 meses a 12 meses de detenção, que pode ser substituída por prestação de serviço à comunidade, e multa de 5.000 a 15.000 UFIs. Além disso, várias infrações durante o período de propaganda eleitoral são apenadas com multas altas, que variam de 2.000 a 8.000 reais por cada descumprimento, e multas que podem ser aplicadas, por exemplo, quando o candidato é notificado para retirar o cavalete no prazo de 48 horas e não retira. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Propaganda extemporânea também, fora do prazo, depois de terminada, também seja multa que vai de 5.000 a 25.000 reais. Eu falo propaganda extemporânea agora, fora do prazo, depois de terminado o prazo, porque a propaganda extemporânea antes do início da propaganda eleitoral, essa aí já não se fala mais, porque o período já é anterior. Agora, por exemplo, aqui no Jornal Semana, eu tenho meu candidato, por exemplo, vamos dizer, meu candidato é o Sérgio Crespo, vamos dizer que ele seja candidato. Aí eu resolvo, para fazer uma média com o Sérgio, eu vou e publico uma matéria de página inteira em nome do Sérgio. Quem é punido? Os dois podem ser punidos, tanto o candidato quanto o jornal que fez a matéria, que na verdade, pelo que o senhor está me colocando aqui, não é matéria. A verdade é que é uma propaganda subliminar disfarçada. Em cada caso concreto, o juiz eleitoral vai analisar, na verdade, no que se refere à propaganda, ou o TRE, no que se refere às ações que são propostas depois da eleição, ou até mesmo no curso da eleição. Porque a eleição estadual, a responsabilidade jurisdicional é do Tribunal Regional Eleitoral. O nosso papel aqui é de fiscalizar, autuar, notificar o candidato e depois, se for o caso, remeter o processo, o procedimento para a Procuradoria Regional Eleitoral. Isso pode acarretar multa para o órgão, para o candidato? Pode acarretar multa para o jornal, para o candidato, para o proprietário do jornal. Isso é previsto na legislação eleitoral. A questão da eleição ela é muito clara. Os candidatos podem fazer a propaganda, desde que sejam respeitadas as normas legais. Eu costumo dizer que o caminho do candidato ele é igual ao caminho na Bíblia, tal como descrito por Jesus. Ele é estreito. Ele é estreito. E assim deve ser seguido. E essa multa, por exemplo, para o órgão de imprensa, ela gira em torno de quê? A multa são os mesmos valores que são aplicados ao candidato. E depende da situação concreta, do que pode ser verificado, do que for verificado. Inclusive, pode, em determinados casos, a responsabilidade pode ser civil e pode ser também uma responsabilidade criminal. O candidato isso pode resultar num processo de cassação de... Pode, é importante. São várias ações que podem ser propostas contra o candidato, não só ações penais, mas outras ações. Na Justiça Eleitoral, as ações mais comuns são a ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação do mandato eletivo e o recurso contra a diplomação. O que acontece é que as ações de investigação judicial eleitoral podem ser propostas, por exemplo, em razão de captação ilícita de sufrágio, captação ilícita de recursos, caixa 2. Isso tudo pode acontecer, por isso que o candidato deve observar muito bem suas contas de campanha, a forma como está fazendo a campanha eleitoral. Muitas vezes o candidato pode, eventualmente, ou qualquer pessoa, não estou fazendo julgamento nenhum de ninguém, mas, por exemplo, um candidato que queira e que compre o voto, ou que doe uma cesta básica em troca de voto, ou prometa uma casa popular em troca de voto, esse candidato pode ter depois sérios problemas em razão das ações que eu mencionei aqui. Mesmo passadas as eleições, eleito ou não, ele está muito boa pergunta. É muito comum que isso aconteça. Mesmo depois de passadas as eleições,
O candidato tem, inclusive nós temos ainda alguns processos das eleições municipais que estão em andamento e se referem justamente à captação ilícita de sufrágio, captação ilícita de recursos, a acusações no que se refere à compra de votos. Isso tudo é apurado e não é simplesmente terminou a eleição, todos os problemas acabaram. Ao contrário, pode ocorrer dos problemas se iniciarem depois da eleição. Eu sou prefeito, aí toda oportunidade que eu tenho, eu comunico aos funcionários da prefeitura que eu apoio o candidato YZ e cobro deles o voto para esses candidatos. Isso é permitido? Não, não é permitido de forma nenhuma. O prefeito pode manifestar, o prefeito, vereador, deputado pode escolher o seu candidato, da mesma forma, por exemplo, o presidente da República é candidata hoje. Se o governador fosse candidato, também não haveria problema de fazer campanha, de expor o seu plano de governo, de expor suas propostas. O que não pode, evidentemente, é achacar os servidores, principalmente no interior, que é muito comum, tem que votar no meu candidato e tal. Isso não é permitido, isso é coibido pela legislação e também quem fizer poderá ser processado em razão disso. Então vamos lá. Quem pode denunciar? Ótima pergunta. Hoje o sistema eleitoral ele está muito voltado para receber as denúncias do eleitor. É garantido ao eleitor, não é identificado o eleitor denunciante, mas ele não pode utilizar-se do anonimato. Tem que se identificar, o cartório eleitoral vai receber a denúncia, nós vamos até o local verificar se tem fundamento a denúncia. Havendo fundamento, nós vamos autuar, vamos notificar o candidato ou o responsável para a retirada da propaganda irregular no prazo de 48 horas e, posteriormente, não havendo isso, não sendo feita a retirada, a gente mesmo vai retirar, a gente que eu digo, a Justiça Eleitoral, através dos seus servidores capacitados para isso, e vamos remeter o processo de autuação para o Procurador Regional Eleitoral para que sejam tomadas as providências. As denúncias hoje têm sido feitas e podem ser feitas pela internet. Tem um campo lá, denuncie, e o eleitor pode denunciar e contribuir para que tenhamos um processo eleitoral tranquilo e isonômico. Então essa denúncia pode ser feita pessoalmente, indo até o cartório eleitoral, pela internet? Pode. Ou a pessoa pode até mesmo procurar o Ministério Público? Pode também, direto no Ministério Público, pode procurar o cartório eleitoral. A denúncia, a Justiça Eleitoral não tem o que esconder, é tudo muito transparente, então a denúncia pode ser feita através desses meios que listamos aqui e é interesse da Justiça Eleitoral, desde que não seja denúncia por denúncia, não seja denúncia por politicagem, não seja uma denúncia para achincalhar, para avacalhar a eleição. A Justiça Eleitoral tem interesse em saber o que está errado no transcorrer da propaganda eleitoral para que a gente possa coibir os abusos, não só de propaganda, né, mas de qualquer outro ilícito que haja no transcorrer da campanha. E as eleições, qual é a eleição mais complicada para a Justiça? A eleição municipal ou essa eleição geral que tem a votação em âmbito estadual e federal? Eu diria, não há eleição descomplicada. Toda eleição é complicada, é um desafio tremendo, seja para o Tribunal Superior Eleitoral, para o Tribunal Regional Eleitoral e para os juízes eleitorais. Mas numa escala de trabalho e de, eu diria, de amolação para quem está cuidando das eleições, as eleições municipais, por serem locais, elas atingem muito mais o trabalho jurisdicional dos juízes eleitorais. E algumas eleições municipais realmente são para entrar na história de qualquer magistrado. Deixa aqui que vos fala, eu, por exemplo, assim que fui assumir a primeira comarca de Peçanha, que eu adoro, sou cidadão peçanhense, mas, na verdade, a primeira eleição lá, a comarca é formada por 9 municípios. E lá foram 9 eleições municipais, cada uma mais acirrada que a outra. Eu costumava dizer e falava lá que o povo lá é um povo muito bom, mas é bom mesmo. Mas na época da eleição eu meio que desconhecia, porque acontecia coisa lá, conforme eu disse, para entrar para a história de qualquer magistrado. Nas eleições estaduais e presidenciais que a gente está tendo agora, o trabalho é muito maior no que diz respeito ao trabalho jurisdicional do Tribunal Regional Eleitoral, que trabalha muito com juízes que compõem a corte, com trabalhos que muitas vezes vão pela madrugada, à noite adentro,
e não é incomum que isso seja durante uma semana inteira e tal, mas o Tribunal Regional Eleitoral de Minas tem empreendido um esforço muito grande para ser muito célere e é muito bem comandado hoje, presidido pelo desembargador Geraldo Augusto. Da mesma forma, o Tribunal Superior Eleitoral tem trabalho muito, eu diria, muito mais intenso no aspecto eleitoral no que diz respeito às eleições presidenciais. Então, essas eleições gerais, afora, conforme eu disse, não há eleição descomplicada, que o juiz não fique atento, não fique concentrado no trabalho e que o trabalho não seja muito intenso, isso não existe, mas nas eleições gerais, o trabalho jurisdicional do juiz eleitoral na comarca ele é diminuído. Mas, de outro lado, ele ganha muito no que se refere ao trabalho administrativo, no exercício do poder de polícia, essa parte de fiscalização da propaganda eleitoral. Inclusive, nós já tivemos algumas reclamações e já tomamos algumas providências para que o uso, por exemplo, de cavalete seja mais organizado do que inicialmente inicialmente se mostrou. O que eu quero dizer é o seguinte, que inicialmente os candidatos, por exemplo, já povoaram a cidade de cavaletes e muitas vezes de forma não adequada. Mas registro de novo que, tanto através da decisão, quanto através de diálogo com os representantes das campanhas, eles foram muito solícitos em atender o chamado e as determinações da Justiça Eleitoral. Doutor Júlio, o assunto é muito interessante, apaixonante, mas nós vamos ter que ir para o intervalo, senão o patrão briga comigo e aí eu vou precisar recorrer à Justiça. Um momentinho só, daqui a pouco nós estaremos de volta, continuando com essa entrevista.